Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou mostrar para vocês como você faz para mandar a informação, por exemplo, do DHT22, né, que é esse sensor aqui, né, utilizando o protocolo MQTT para o IBM Watson, certo? Então nós vamos mandar para o computador lá, inteligente, IBM Watson. E na verdade é o seguinte, né? Esse daqui, deixa eu explicar aqui. Na verdade, esse daqui é o primeiro vídeo, né, de uma série que eu pretendo fazer, de uma playlist, de como é que a gente faz um dispositivo endpoint, que esse aqui é um dispositivo endpoint, e como é que eu mando ele para a nuvem, né? No caso, a nuvem aí é o IBM Watson, podia ser o Google, podia ser o AWS, a Amazon, ou seja, pode ser algum serviço grande de nuvem que você tem aí, pode ser um serviço pago, um serviço gratuito. No caso aqui, como eu sou um teste, então você não precisa fazer login, senha, nada no IBM Watson. É só um teste. Você vai mandar para lá e ver que teu endpoint está funcionando, ou seja, o teu circuitinho com ESP e com o medidor de umidade e temperatura está funcionando. Então vamos ver como é que faz isso agora? Bom, então a intenção dessa aula, gente, é uma introdução ao MQTT, enviar dados de temperatura utilizando a temperatura e umidade, né, utilizando o protocolo MQTT, né, verificar gráficos, né, e numa página web, porque daí o IBM Watson recebe isso aí e vai mostrar numa página gráfica, né? E aí é o seguinte, com certeza muita gente vai falar, tá, mas daí não vai salvar lá no IBM Watson? Não, não vai. Essa aula aqui, eu vou ensinar o código-fonte e a gente vai fazer o teste do endpoint. Aí, em outros vídeos, eu vou ensinar como é que você entra faz o login no IBM Watson, tá? E faz para gravar no banco de dados deles lá. Então, assim, é mais coisa, tá? Então, para não ficar um vídeo muito gigante, então esse é o primeiro passo, tá? O primeiro passo eu vou fazer o endpoint funcionar via MQTT, mandar para o IBM Watson, ele está recebendo, mostrando na tela. Ok, primeiro passo. Aí depois fazer ele gravar, fazer análise de dados, aí é um outro passo, entendeu? É um outro vídeo aí, certo? Bom, gente, o que eu faço? Eu sempre mostro o pinout, né? Aqui, do caso, eu usei um ESP32, mas funciona no 8266 também, o mesmo código-fonte, tá? Aqui é o Node MCU, né, o 8266, o pinout dele, né? E aqui, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o protocolo MQTT, né? Porque muitas vezes a gente ficava falando assim, eu estou usando o socket, eu estou usando o protocolo HTTP, não sei o que e tal. Aqui a gente vai estar usando o protocolo MQTT, que eu vou mostrar para vocês, tem até uma lib de MQTT, que funciona no Arduino, funciona no ESP8266 e funciona no ESP32. É maravilha, por isso que eu gosto tanto do Arduino IDE, né, bicho? Porque você programa esses três caras. Não, e de lambuja ainda programa o STM32. É muito bom isso, né? E aí, gente, o MQTT, né, eu coloquei um resuminho aqui, ele é um protocolo de máquina, ele é leve e rápido, né? E utiliza esse sistema de subscribe publish, né? E o dispositivo se inscreve em um tópico e recebe as informações que lhe interessam. E recebe informações sempre que algum dispositivo publica dados nesse tópico. Então, é o seguinte, o MQTT, ele precisa de um software, de um programinha, como se fosse um servidorzinho, lá um programa servidor, que eles chamam de broker. Aqui eu estou mostrando, o que nós vamos usar é o MQTT, o broker, né, do MQTT, que está dentro do Bluemix, do IoT Service da IBM, certo? Então, que eles deixam livre lá, eles têm uma página que eles deixam livre lá para você poder testar seu endpoint, o seu circuitinho lá, se ele está mandando joinha, tá? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, aqui a gente tem lá um tablet, pode ser um computador. Então, assim, a gente tem o lado do application side e você tem o lado do device side. Device side é o lado do ESP com um termômetrozinho lá. E ele faz o quê? Ele faz um publish. Quando ele manda a informação de temperatura e umidade, ele está fazendo um publish. Esse cara aqui,
né, por exemplo, se você está recebendo no teu celular, no teu computador, ele vai fazer o quê? Ele está fazendo um subscribe, ele recebe a informação de temperatura e umidade no tablet, no computador ali que você está, né? Então, assim, ele funciona dessa maneira. Então, se você tiver, sei lá, você tem lá 200 carinhas aqui de estação meteorológica, pode todos mandar para esse broker. E um monte de gente pode acessar, se você permitir ou não. No caso que nós vamos usar aqui, é tipo um broker público lá da IBM, que ele deixa aberto. Mas se você fizer o login e senha, você vai ter o seu broker particular, tá? Vocês entenderam, então, essa história de publish e subscribe, né? Subscribe quando você está recebendo, publish quando você está publicando, tá? Depois eu vou falar mais disso aí. Não é um esquema difícil de entender e o código-fonte vai esclarecer mais isso também, né? Bom, o circuitinho, gente, é muito simples, né? Só tem um resistor, o DHT22, que eu gosto de usar ele, né? E ele ligado no GPIO 4, porque eu lembro que eu falei de GPIO 4 naquele vídeo, né? Que GPIO 4 e 5, eles são coringa, né? Tudo vai neles, né? A maravilha, né? Então, e tanto no ESP8266 como no 32, o GPIO 4 funciona da mesma maneira. Ele pode ser um read-write lá, tranquilo, né? Certo? Esse é o nosso circuitinho, então. Esse é o nosso endpoint, né? Aqui, gente, eu quero mostrar o seguinte. Tem várias maneiras de você trabalhar com um broker, um MQTT broker, né? Você poderia ter, por exemplo, um Raspberry aqui, ó. Você poderia ter um Raspberry Pi dentro da sua casa e ter vários endpoints aqui. Por exemplo, isso daqui pode mandar abrir um portão. Isso aqui pode mandar abrir um portão. Isso aqui pode ser um sensor de temperatura e umidade, certo? Aqui você tem outro dispositivo. Esse é um jeito. Então, o teu dispositivo mandaria para um Raspberry Pi. O Raspberry Pi mandaria para IBM Watson. Qual a vantagem desse sistema, desse sistema aqui, gente, dessa arquitetura, tá? Inclusive, eu já testei isso, tá? Funciona. Funciona bem isso aqui também. Vamos supor que o teu link principal, você tem uma fibra ótica, a fibra ótica arrebentou essa conexão aqui. Você concorda que você vai perder toda a informação que chegaria no IBM Watson, não vai chegar, quebrou a fibra ótica. O que acontece? Não tem problema, porque está acumulando aqui, então não está perdendo nada, porque o broker está dentro da tua casa ou está dentro da tua empresa. Então o broker vai recebendo aqui e vai gravando tudo dentro desse MongoDB aqui. Tá? Que foi o banco de dados que a gente usou lá. Eu não vou usar ele aqui, mas eu só estou mostrando uma arquitetura possível, né? Então, não vai perder nada. E o outro jeito, você pode também mandar direto. Mesmo que você tenha esse broker, nada impede que você faça um publish aqui. Nada impede que você venha direto no IBM Watson, como você passe pelo seu próprio broker, entendeu? Então, eu quero dizer o seguinte... Às vezes tem mais segurança, mas qual é o contra disso, né? Você tem que ter trabalho de montar o broker dentro do Raspberry Pi, ele é mais enjoadinho de você instalar, ele tem uma série de coisas que tem que se fazer para instalar esse broker aqui, não é tão simples, tá? Talvez seja o caso de fazer uma aula só para explicar esse fulano aqui. Mas entenderam que esse cara, o sensor, manda para esse broker local publica aqui no IBM Watson. Então, são dois passos, você pode vir direto. Então, essa é uma arquitetura, tá? A arquitetura que nós vamos usar hoje aqui, ela é direta. Eu tenho um sensor lá de temperatura e umidade, no caso, assim, é um sensor, não é um atuador, né? E ele simplesmente manda para o IBM Watson, IBM Watson vai lá e mostra o gráficozinho ali para mim na tela. Tá gravando no IBM Watson? Não tá gravando. Gente, deixa eu falar, já expliquei lá no começo, eu não vou fazer nenhuma operação de banco de dados no IBM Watson, não vou fazer. O IBM Watson, eu só vou entrar na página Quick Start dele e ele vai dizer assim, beleza, o seu endpoint está funcionando, eu estou mostrando o gráficozinho dele aí. Beleza? Então vamos voltar aqui.
Então esse é o esquema que a gente vai fazer. Simples de tudo, é o teu Wi-Fi que está mandando via tua rede internet para o IBM Watson. Simplesmente isso daí, tá? E ele pode ter, lógico, ele poderia ter, a gente chama de atuador, né? Quando você quer ligar um relé, quando você quer ligar um portão e abrir um portão, e é esse sensor, quando você quer medir temperatura, por exemplo, você quer saber se uma janela está aberta, uma porta está aberta, é um sensor isso daí. Então você tanto faz publish quanto subscribe aqui, né? No IBM Watson, diretamente no IBM Watson. E, mas está fazendo em cima de quem? Está fazendo em cima do broker do IBM Watson. Você manda para quem? Para o IBM Watson direto? Não. Você manda para o IBM Watson, para o broker dele. O que é o broker, gente? Aquilo que eu te mostrei. Broker é um programinha que está rodando lá. Ele recebe e manda, recebe e manda. Podemos fazer também uma aula só sobre broker, né? Bom, gente, agora eu vou mostrar um vídeo. Assiste o vídeo aí, onde eu fiz um screen capture e aí você vai ver como é que funciona o MQTT na prática, com o circuitinho rodando aí. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui eu fiz o seguinte, ó. Vocês estão vendo 3 telas, tá? Aqui é esse endereço web do Quick Start aqui do IBM Watson, tá? Então eu já coloquei o endereço aqui. Vai aparecer essa tela aqui que vocês estão vendo à direita. Depois eu deixei o código-fonte do nosso ESP aberto aqui, certo? E eu deixei também o monitor serial aberto aqui, ó, que dá pra gente ver ele mandando a temperatura e umidade, né? A string. Então aqui eu tô dando um print na string JSON aqui, certo? Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar nesse botãozinho Accept, né? Depois eu venho aqui, ó, onde está o código-fonte, porque, ó, lembra que isso daqui, esse enderecinho aqui é o MAC address. Por que eu coloquei o MAC address do dispositivo? Porque ele tem que ser uma string única, que você não confunda com uma outra string. Porque esse programa Quick Start aqui, ele é aberto. Então, se eu escolhesse o nome ESP, outra pessoa escolheria o nome ESP, isso não daria muito certo, né? Ele ficaria vendo o meu valor e isso não funcionaria. Então você digita, dá um Ctrl+V, Ctrl+C aqui, ó, copia, né? E depois você dá um Go aqui, ó, dá um Go e aí já começa a mandar, ó, tá vendo aqui, ó? Começa a mandar a informação para o IBM Watson. Então ele tá fazendo um publish, né? No MQTT do Watson, tá vendo, ó? E lógico que vocês não estão vendo aí, mas eu vou colocar a minha mão em cima do sensor DHT22 e ele vai começar a aumentar a temperatura, tá vendo, ó? A temperatura aí já tá subindo, ó, 23.7, 23.9, tá vendo, ó? Tá subindo a temperatura, ó. Né? Você vê que a gente tem precisão de casa decimal. Agora eu vou tirar a minha mão, você vê que a temperatura está subindo aqui, ó, tá subindo. Eu vou tirar a minha mão do sensor, a temperatura vai começar a cair, ó, quer ver, ó? Vai cair aos poucos, né? 25.4, 25.4, vamos lá, tá começando, cai mais devagar, né, ó. Ela vai cair mais devagar, mas ela não está subindo mais, né, a temperatura, tá vendo? E aí, isso é a temperatura. Se você quiser ver a umidade, ó, você clica aqui embaixo, ó, na umidade, tá certo? E aí ele começa a construir o gráfico, tá vendo? Ó, a umidade está em 60.8, 59.7, mas se eu chegar com a minha mão e envolver o sensor DHT22, como a nossa pele tem umidade, ó lá, ó, o sensor começa a subir também, ó, tá vendo? Agora eu tirei a mão, a umidade vai cair, certo? Ó, a umidade vai, olha lá, a umidade começou a cair, ó, a umidade subiu muito quando eu coloquei minha mão lá, ó. Ó, tá caindo muito rápido, ó, 64, ó, tá vendo? 62, ó como tá caindo. Então é só isso, gente. Isso aqui, ele não tá aguardando nenhum valor, mas é o primeiro exemplo de MQTT. Daí para frente a gente vai começar a aprender como é que a gente guarda os valores aí e faz umas brincadeiras com ele, tá certo? Então o nosso exemplo é esse. Gente, agora que vocês já viram o vídeo, eu quero dar um recadinho, ó. Eu preciso que vocês entrem no meu blog
e escreva seu e-mail aqui, clique em quero receber grátis, assim eu vou poder mandar no seu e-mail novos artigos, novos vídeos, porque nem sempre o YouTube te avisa quando eu lanço um novo vídeo, tá? E é importante que você entre no teu e-mail e dê confirmar, senão eu não posso mandar e-mail para você. E se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e clique no sininho, que é muito importante. E dê um joinha aí se você gostou desse vídeo, tá? Bom, aqui você precisa instalar algumas bibliotecas, né? Sempre. Biblioteca do DHT, né? Que você precisa instalar, que a gente usa o DHT22. E você precisa também dessa biblioteca PubSub Client, né? Que é só você entrar no Sketch, incluir biblioteca, gerenciador de bibliotecas, e você vai lá, digita PubSub e pom. Geralmente, se você acompanha meus vídeos, você já tem o DHT instalado já, a biblioteca DHT instalado, e o PubSub você tem que instalar, senão ele vai dar erro de compilação, tá? Bom, aqui é o exemplo, né, do DHT22, você instalando a lib, né? Aqui no caso do MQTT, que é o nome da lib MQTT é PubSub, e é legal, funciona no Arduino, funciona no ESP8266 e funciona no ESP32.